Saudações, catequistas! Tudo bem com vocês? A paz de Cristo. Estamos aqui nos ajustando para começar a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos que estão chegando. Cristina, seja bem-vinda. Lu Melo, que acaba de chegar, seja também muito bem-vinda. Estamos ajustando. Deixa eu abrir a câmera. Aí. Maravilha. Ferzanete. Gessiandro chegou. Que maravilha. Deixa eu aceitá-lo. Pronto. Aceito. Leonan, meu amigo, seja muito bem-vindo, Leonan. Amigo de faculdade. Celino Boa Vaz. noite, meu irmão, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Tudo Tudo na bem? paz contigo? Tudo em paz, graças a Deus, e contigo. Ligado no 220, mas tá tudo em paz, tá tudo indo. Ai, aqui tá um friozinho. Aqui, graças a Deus, que esfriou também. Amo frio. Para mim, todos os dias deveria estar frio aqui no Rio de Janeiro, mas Eu sou o contrário. Eu falo, eu brinco com a minha esposa assim, eu falo, eu vou jogar na Mega Sena que eu nunca mais vou ver na minha vida o frio. Eu vou viver só no verão. eu gosto de frio, viu? Amo frio. Olha só que coisa. E é Achamos engraçado, algo. né? Porque Maranhão é super quente, né? E eu amo frio. Não, eu ia falar isso, um maranhense traindo a causa. Como assim? Mas é até engraçado eu falo essa questão de frio, que eu tinha uma mania que eu desenvolvi porque eu ouvi uma história, isso na época da escola, do primário. Eu vi a professora, na época eu era criancinha, tinha uns 6, 7 anos. A professora contou uma história de um menino que vivia pedindo para sair da aula para tomar água, alguma coisa assim. E aí na história a professora falava assim, fulano, imagina que tá muito frio, que você não sentirá sede. Aí eu fiquei com isso na cabeça e todos os dias eu ia dormir e colocava a mão no chão imaginando que estava frio igual o chão. E aí acabei que eu criei o hábito de colocar a mão no chão antes de dormir. Olha Pra só, imaginar que tá frio. Psicologicamente eu achava que estava frio. cada uma, né? E aí torna um Nossa hábito, fica cabeça aqui. difícil. Ah, Ai, Deus. é um barato. Boa noite, Nayara. Paz e bem. Boa noite, irmã. Acabou de entrar, não deu para ver o nome. Boa noite, Cleide, Lucimara. Paz e bem. Boa noite, Leide. já vão encaminhando essa live, um aviãozinho aí abaixo, para que mais pessoas possam assistir um tema hoje importantíssimo para as nossas catequeses. Você conhece catequista de adolescentes, de jovens? Vá mandando, né? Vá encaminhando. É isso aí. A Maria Boa Cristina está noite, Ana. falando que você precisa ir para Curitiba, Gessandro. Lá está um gelo. Eu morei 3 anos em Curitiba. Nossa, que lugar maravilhoso. Amo o frio em Curitiba. Liduína Alves, Ivana, sejam todos bem-vindos. Cleici, catequista de jovens, olha que legal. Você vai gostar do tema. Ananda, 14 graus, quase calor, Nanda. 14 graus é 5 cobertas aqui em São Paulo. A Kellen, boa noite, Kellen. Quem mais? A Cida, a
Maria Nunes, Jussiana, Marisa Souza. isso, vamos aumentando aí nosso número. Daqui a pouco o nosso convidado chega e nós vamos conversar, bater um papo para muito crescimento dentro do nosso ministério de catequista, da nossa missão de evangelizar. Deixa eu ver se ele já chegou. Ainda não. Já deve estar chegando. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Hoje esse ano deu uma paradinha, daqui a Eita, pouco. no sul tá 0 graus, 2. Elivone, catequista, coordenadora na paróquia Nossa Senhora das Graças. Jamil, Goiás. Legal. Tinha caído um pouquinho esse ano, tinha saído sua imagem. Agora voltou. Sandra Boa noite, Regina, Elaine. boa noite. Luciana, seja bem-vinda, Luciana, boa noite. Nanda, preparou seu café, Nanda, para nós brindarmos toda. Ó, eu hoje vim preparado de um cafezinho, tá frio aqui, vamos esquentar no cafezinho. Adriana, seja bem-vinda. Minha amiga Patrícia, aí do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Patrícia. A minha imagem tá saindo normal aí, tá dando interferência. Tava oscilando, Gessé, tá travando de vez em quando um pouquinho. Ah, qualquer coisa eu mudo de internet. Beleza. A minha Ah, imagem não Neuza está falou que muito sua imagem não clara. tá muito clara. Mais alguém? Minha imagem está ruim, está travando. A sua tá um pouco com a resolução baixa, tá aparecendo para mim aqui. Ah, ué, A sua tá meio turva. vamos ver o que é. Dá uma olhada na internet. Mas é só a sua imagem. Eu acho que o áudio ele tá saindo normal. Não sei se O áudio como está, pessoal? Tá saindo o áudio, tá normal. o áudio Tirei um aqui pouquinho. tá normal, o áudio. Comentem comigo como está o áudio. Eu tirei a imagem agora, um pouquinho para ver se estabiliza. Tá? O áudio tá normal aqui. Agora não sei pro pessoal que está nos acompanhando. A Elaine falou que tá bom o áudio, a Nanda disse que está ótimo, normal, beleza. Maravilha. Deixar a imagem aí um pouco. Eu acabei de chamar o Rafael aqui, vamos ver. Pedi uma ajuda aqui da Fernanda, minha esposa. Fer, pode vir aqui com o seu celular um pouquinho para a gente conversar com o Rafael, por gentileza. Tá com o seu celular? Tentar falar com o Rafael, que não tá, acho que ele estava tentando ligar aqui para mim.
por favor. Maravilha. O áudio tá bom, então tá. Já tá quase que 100%, né? Um Já, dos principais é o áudio. maravilha. Esperando o Rafael, eu dar uma ligadinha para ele, para ver. Ele estava tentando ligar aqui para mim, ele não estava conseguindo conectar lá. Pode ou falar com mensagem com ele, por gentileza? Na ajuda aqui da esposa Uhum. para falar com o Rafael. Boa noite, pessoal. Paz e bem. Boa noite, Luzia. Acabou de entrar também. Vou enviando a live para mais pessoas para participar com a gente. Basta clicar no aviãozinho. Outra orientação é a seguinte: quando vocês forem fazer alguma pergunta ou comentário, clica nesse ponto de interrogação que aparece para vocês aí e faz a pergunta dentro da caixinha. Por quê? As pessoas vão entrando e vocês vão colocando mensagens e perguntas e vai subindo, e aí a gente não consegue acompanhar. Estando na caixinha de perguntas, seja um comentário, seja uma pergunta, pode colocar lá dentro, porque aí facilita a gente te responder, a gente dá uma lida, então é melhor para todos nós, né? Porque as pessoas vão entrando, a mensagem ela vai subindo, a gente não encontra. Boa noite, Violaine, bem-vinda. Obrigado. Pronto, resolvido. Essa. Boa noite, Rafael. A câmera está ao contrário aí. Eu inventei aqui. Beleza. Boa noite, Maria, bem-vinda. Tudo bem, gente? Agora sim. Agora sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo, o som tá ótimo. Beleza. E Seja a imagem bem-vindo, também. Rafael. Obrigado, Seja muito pessoal. bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Maravilha. Muito Sinta-se em obrigado. casa. Rafael é um amigo de longa data. Não vamos falar o tempo, né, Rafael? Que a gente é muito jovem, né? Coisa de Isso. 6 meses, vai. Vamos falar coisa de 6 meses. Essa Não que a gente tenha ido, por exemplo, em congresso da renovação lá no início dos anos 2000, e isso a gente não fala. Essas coisas não existem. Congresso de Jovens em Catanduva. Catanduva, verdade. Tempo passa. Vamos rezar um pouquinho? Aí a gente já dá início. Hoje eu tô sem a folha aqui, Giciandro. Eu que bobiei com a folha hoje. Mas não tem problema porque eu tô com ela aqui na pasta. Só um minutinho que Maravilha. eu vou abrir a nossa pasta aqui. Enquanto isso, vocês podem ir falando de idade à vontade. Anos 2000, meu batizado. Tá louco, viu? Ai. Essa barba branca aqui dá um trabalho no barbeiro fazer todas as vezes para deixar branca assim. Não é natural. Eu já nem deixo muito a barba porque começa a aparecer o branco, então. Ai, Gessiandro hoje vai aguentar as idades, vai ficar me pesando. Estou procurando a oração. Onde está a oração? Seja bem-vindo, Paróquia São Vicente de Paulo, em Taguatinga do Sul, Brasília. Que legal, o pessoal de Brasília também chegando.
Ó, já estamos com todas as regiões representadas aqui, hein? Já tem Sul, Sudeste, Nordeste. Onde, Tem alguém da região... Não, enquanto eu vou falta a região procurando, Norte. Cadê? Tem gente da região Norte aí? Alguém do Pará? Tem alguém aí? enquanto eu vou procurando a oração, vamos se identificando aí de onde vocês nos acompanham. Bacana, pessoal de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Salvador, Bahia, olha que legal. Cadê os mineiros? Tem mineiro aí? Aê, chegou Minas Gerais, a Nayara, Cadê Goiás, o, cadê o povo do Maranhão, gente, para me representar aqui? Sorocaba, Miranorte no Tocantins, que bacana. Tocantins na área. Tem bastante mineiro, hein, gente? Acho que os mineiros estão ganhando da gente aqui, ó. Cheio de mineiro. Cadê o pão de queijo, meu povo? Já tô com o cafezinho aqui, ó. Tô esperando. Rio Grande Bento do Sul, Gonçalves, Goiânia. Que bacana. Pessoal Goiânia. de Ribeirão do Pinhal, Paraná. Prontinho, já achei aqui. Vamos começar? Vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, a nossa mãe. Somos família de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, digamos cheios de confiança. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também a oração pedindo a intercessão à nossa Mãe Maria Santíssima e confiando a ela as nossas preces e a nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, vamos começar mais uma live, nosso quadro de catequista para catequista. Gostaria que o nosso convidado pudesse se apresentar para a gente. Opa! Bom, eu sou o Rafael, como o Rodrigo comentou agora há pouco aí, né? Atualmente eu sou catequista de adultos na paróquia Santuário, né? Santa Rita de Cássia, né? Aqui em Jundiaí. Nós temos aqui na Diocese de Jundiaí, na verdade tem até mais de uma paróquia dedicada a Santa Rita, né? Mas nós temos um santuário em Jundiaí dedicado a Santa Rita de Cássia, e nesse santuário eu exerço, então, junto com alguns outros irmãos, o Ministério de Catequista de Adultos, né? Tem até em homenagem a Santa Rita aqui, ó. Coloquei aqui atrás o quadro de Santa Rita aqui, né? Que está no meu quarto aqui. E eu sou professor também, universitário, trabalho tanto na faculdade como em colégio também. Eu sou biólogo, minha formação é biologia, tá? No curso superior, eu trabalho disciplinas dentro do curso de psicologia, disciplinas que são da minha área dentro do curso de psicologia. E nas escolas eu trabalho ciências e biologia, né? Em colégio de educação básica normal, né? E então estamos aqui, né, para contribuir no que a gente puder aí com os catequistas.
Muito bem, seja muito bem-vindo aqui aos nossos canais, né? Tanto Pensar Catequese como Catequese e Desenvolvimento Humano. Rodrigo, vamos começar pelos mais velhos. Maravilha. Sou o Rodrigo Marques, do Apostolado Catequese DH, que é Catequese e Desenvolvimento Humano. Estou desde 2018 aqui nas redes sociais, evangelizando, crescendo aos pouquinhos, de forma orgânica, apresentando e anunciando o Evangelho às pessoas, aos catequistas, né? Sempre tive essa preocupação de ajudar na formação dos catequistas. E surgiu essa ideia de ter um apostolado na internet. Na catequese presencial, o ano que vem completarei 30 anos como catequista, né? Com algumas interrupções nesse meio do caminho, como a experiência na vida religiosa dentro dos Legionários de Cristo, né? Mas isso foi há bastante tempo atrás, e exercendo agora esse ministério com jovens, né? Sou catequista de jovens, e aí a gente tem no nosso meio jovens que receberão batismo, primeira Eucaristia, serão crismados, então bastante diversidade aí nesse meio, e de sacramentos que eles vão receber. Também sou do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, aqui na cidade de Jundiaí, São Paulo, e sou apaixonado pela catequese, respiro catequese todos os dias. Não tem um dia que eu não pense neste chamado que Deus fez quando eu tinha meus 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos, recebi esse chamado e nunca mais parei. E é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com o Gessiandro, que é um amigo que a gente fez através das redes sociais, e o Rafael, que é um amigo de longa data dos nossos encontros aí de juventude, de renovação carismática, né? Foi um amigo que a vida me deu e que está aqui hoje também para dividir com a gente um pouco do conhecimento que ele tem. Sou casado, né, e tenho 2 filhos, a Lorena, de 13 anos, e o Lucas, com 9 anos. Alessandro. Muito bem. Sou Gessiandro Pessoa, aqui do Pensar Catequese, sou natural do Maranhão, moro atualmente no Rio de Janeiro. Comecei também esse apostolado no mesmo ano que o Rodrigo, 2018, aqui nas redes sociais. E aí já faz um tempinho que nós estamos aí buscando cada vez servir melhor, não é, Rodrigo? Aí encontrei o Rodrigo nessa caminhada, nesse percurso, e a gente deu as mãos aí, começamos a pensar juntos e sonhar juntos, e surgiu aí o quadro de catequista para catequista. Atualmente não estou com nenhum grupo de catequizando, meu foco tem sido a formação dos catequistas, né, de catequista, e aí dentro dessa busca de ajudar os catequistas, eu tenho buscado também aprofundar um pouco mais no conhecimento da filosofia, teologia e outras especializações aí em áreas que podem me ajudar nesse apostolado. Tenho 29 anos, e resumindo, é isso. Que maravilha. E hoje nós trouxemos aqui o Rafael, que vai conversar com a gente sobre um tema que muitas vezes é encarado como um tabu, uma dificuldade, algo que talvez não precisa ser conversado, ou é algo que não se deve ser falado, mas que é urgente e necessário nos nossos tempos, né? Que é a questão da afetividade e da sexualidade. Como trabalhar isso na catequese, como conversar, como falar sobre esse tema, como ter bases, boa formação. Isso é um pouco do que o Rafael vai trazer para nós hoje, vai conversar, e algo muito importante. Por isso, se você está, agora que você sabe o tema, descobriu, já vai enviando pelo aviãozinho aqui abaixo para os catequistas de jovens, de adultos e até de crianças, né? Porque hoje a gente sabe o quanto a informação chega mais rápido, né? Enquanto as crianças já recebem uma catequese do mundo sobre esse tema. Então já vai enviando, vai chamando mais pessoas para participar conosco desta live. E Rafael, te passo a palavra para que comece com as suas considerações iniciais sobre esse tema tão importante para nós. Com certeza. Eu vejo que a afetividade e a sexualidade, principalmente a sexualidade, né, muito embora as duas estejam interligadas, né,
afetividade e sexualidade caminham de mãos dadas, né? Mas é um tema delicado, porque o que acontece? Eu acho que nós vivemos dois extremos, né? O mundo da política que está polarizado, né? Eu acho que também é polarizado a compreensão que a gente tem de sexualidade. Então, eu acho que nós temos um extremo, né? Que aquelas pessoas que vivem a sexualidade de maneira desenfreada, né? Vivem a sexualidade entregues às orgias, entregue, né, a todo tipo de prática imoral, né? Isso é um extremo, né? Mas nós temos o outro extremo, né? O outro lado da corda, né? O outro polo, que é as pessoas que enxergam a sexualidade, principalmente a sexualidade, como algo pecaminoso, como algo sujo, como algo, né? Como até às vezes como um mal necessário, né? Como se fosse uma coisa ruim, mas que é necessária, né? Que a gente tem que utilizar. Então são dois extremos. Quem vive a sexualidade de forma totalmente, digamos, depravada, né? Mas o outro extremo daquelas pessoas que acabam tendo um verdadeiro tabu, né? Acabam enxergando a sexualidade como uma coisa, como pecado, né? Sexo, sinônimo, pecado, né? E às vezes a gente até tem uma compreensão de pecado muito restrita ao campo sexual, né? Como se o resto também não fosse pecado, né? Então, assim, são dois polos que eu acho que é um grande desafio a gente equilibrar essa visão, né? A gente mostrar a nossa sexualidade como um dom de Deus, a gente mostrar a nossa sexualidade como um presente, o nosso corpo como um presente que Deus nos deu, né? Amá-lo, né? Amar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, porém, sabendo que tudo isso tem o lugar certo, né? Que tudo isso foi criado por Deus para um contexto, para um momento certo, né? A pessoa certa. Então é a visão do equilíbrio que a gente hoje, eu penso que a gente precisa buscar, ok? E começaram algumas pequenas perguntas, só reforçando o que o Gessiandro até escreveu aqui. Coloquem na caixinha de perguntas, tá? Para que a gente possa responder com mais clareza. Logo abaixo aqui no Instagram tem um pontinho de interrogação. Mas eu peguei uma aqui, que eu acho bem interessante para começar, Rafael. Qual é a idade inicial para começar a falar sobre esses assuntos? Qual idade a gente pode conversar com a criança sobre sexualidade? A Elaine fez essa pergunta. Ok. Elaine, eu vou aproveitar, né, a sua pergunta até para fazer alguns ganchos, né? Até aproveitando alguns pensadores da própria educação, né? Você pega, por exemplo, Jean Piaget, né, que foi um grande pensador da educação, muito citado até hoje. O Piaget, ele dizia, né, que a criança ela consegue absorver certos conhecimentos na medida em que ela vai tendo maturidade biológica, né? Na medida que o cérebro dela vai tendo maturidade biológica, sinapses, né, para poder compreender. Né? Então, ele atrela o conhecimento, o aprendizado à maturidade cerebral. Né? E eu acho que é um pouco nessa linha que a gente vai, tá, Elaine, né? A linha do seguinte, claro, tem um momento certo. Quando você tem uma criança, eu, por exemplo, sou pai de 2 filhos, um deles tem 3 anos. Obviamente que uma criança de 3 anos, né, 4 anos, ainda não tem uma maturidade emocional, uma maturidade cerebral, até eu diria, tá? Para compreender certos conceitos, né? E eu acho, Elaine, que a igreja, nesse ponto, ela já é muito sábia, né? Porque as crianças, elas vão para a primeira comunhão, mais ou menos por volta dos seus 8 ou 9 anos, né? Nessa faixa começa, 9 anos mais ou menos, né? Começa a catequese, para daí, depois de um tempo, a primeira comunhão. Então, eu acho que por que a igreja coloca essa idade, né? Até aproveitando a ocasião para falar isso. Justamente porque é uma idade que a criança já tem uma certa capacidade
de compreensão, já tem uma maturidade cerebral para compreender certas coisas. Eu tenho um outro filho mais velho que tem 8 anos, né? E ele, você percebe que já faz algumas perguntas, ele já está quase na idade para catequese, primeira comunhão, né? Ele já faz algumas perguntas, né? Sobre o órgão genital, sobre as estruturas corporais, né? Então, eu penso que, na medida. Não dá para a gente estabelecer uma regra muito rígida para isso, até porque hoje em dia as crianças, dependendo do contexto que elas vivem, tem crianças que são mais antenadas do que outras, né? Então é difícil a gente estabelecer uma idade exata. Eu acho que os pais têm que ir sentindo, né, na medida que a criança vai fazendo algumas perguntas, né, na medida que você percebe que a criança está curiosa e ela está fazendo perguntas que são pertinentes, né, que tem uma lógica, né, dentro da idade dela. Então você vai sentindo o momento de colocar. E assim, o importante é a gente não criar tabu, né? Às vezes tem pais que têm medo de falar com a criança, é como se você não pudesse, é uma herança antiga essa, né? É como se você não pudesse falar certas coisas. E veja, pessoal, eu até como professor digo isso, você tem que abordar os assuntos com os termos técnicos, com os termos da biologia, tá? Pênis, desculpe até falar aqui, né? Pênis não é um palavrão. Eu pedi desculpa, tá vendo? Porque a gente tem esse tabu, né? Não é o nosso órgão genital. Então a gente tem que ir usando os termos adequados, não os termos chulos que a sociedade coloca, né? E colocando para essa criança essa compreensão aos poucos, né? Dentro daquilo que é a realidade dela. Mas eu penso assim, Elaine, não tem vamos falar assim, um prazo delimitado, porque tem criança que às vezes muito cedo já começa a fazer perguntas e os pais têm que, dentro do possível, ir explicando, sem ficar criando aquela coisa, não, isso não podemos falar disso agora. Não, aí você está criando um tabu, como se a sexualidade fosse algo de outro mundo, de outra natureza, né? Teu som tá desativado, Rodrigo. Verdade. Somente esse período, né, dessa época que nós vivemos aqui, os tabus, eles são muito fortes, né? E também a influência das redes sociais, né? O TikTok, o Instagram, o quanto ele mostra de nudez, o quanto ele mostra de sensualidade para crianças, né? Então, a gente vive uma época em que a criança está exposta muito mais cedo, né, a algumas questões, né? Então, isso acaba gerando uma curiosidade, né, muito grande. É um período diferente, né, Rafael? E que se você não, é importante, se você não for pontuando, se a gente não ensinar do jeito certo, do jeito correto, ela vai aprender do jeito errado nas mídias sociais, né? Então, justamente, a gente tem que pensar que a sociedade mudou muito, né, Rodrigo? Como você disse, em relação ao que era no passado. Até em relação à nossa época, tá? Nós não tínhamos internet como tem hoje. Quando eu tinha 8 anos, eu não tinha acesso à internet, tá? Então, hoje meu filho tem. Então, assim, a gente tem que pensar que hoje as crianças têm acesso à informação muito cedo, né? Então, se a gente começa a criar tabus, não se fala no assunto, ok. Então ela vai acabar aprendendo da maneira errada, né? Então é importante acompanhar, é importante ver o que está sendo assistido, né? O que está vendo e poder ir dentro disso colocando, né, aos poucos, com os termos da biologia, né, não com trazendo toda esses termos pejorativos que a gente usa aí no linguajar popular, né? Eu até conversava com os alunos do curso de psicopedagogia catequética, o irmão, sobre a importância de ter uma atenção maior, principalmente aí com os pré-adolescentes, adolescentes já começaram nessa fase aí, ter uma atenção maior à dimensão afetiva, à dimensão psicológica, porque às vezes nós ficamos num campo tão assim distante da vida dos nossos catequizandos que a gente esquece que a afetividade, a sexualidade são assuntos de suma importância. E aí, às vezes, por esse receio ou até mesmo por não conhecer, nós acabamos meio que ignorando
estes aspectos que fazem parte da vida do adolescente, de todos nós, da vida de todos nós, mas principalmente aí essa atenção aos adolescentes que estão nessa fase que é conturbada, né? Onde as emoções estão à flor da pele e o desejo de autonomia. Os catequistas precisam ter uma atenção muito grande para os adolescentes. E aquilo que vocês falavam, né? O acesso às redes sociais, às informações, elas chegam de todo lado. Inclusive, eu estava falando isso no domingo, no retiro de catequistas, que às vezes a própria mídia, ela determina o que você vai ver, né? Se você curte uma foto de algum cantor, uma cantora famosa, a mídia mesmo, a rede social, ela vai te mandar só aquele conteúdo. E aí carece a atenção da nossa parte, como catequistas, em mostrar, né, o que é certo, né, o que não é tão adequado assim, e seguir termos também adequados, que mostram o que realmente é. Termos, como você fala, né, da psicologia, da biologia, e não termos que as pessoas usam assim de maneira escancarada, que não traz um certo entendimento do que realmente é. Então, às vezes, por medo, o catequista por medo, eu não quero assumir um grupo de catequizando adolescente e nem jovem, porque é uma fase que é difícil de lidar. Né? Eu já presenciei situações onde catequistas acabou repreendendo o catequizando por perguntar assuntos desse tipo. Eu falei, não, calma, não é assim. Não dá para você reprimir por conta desse tipo de pergunta, etc. E tal. Você tem que acolher. Não sabe? Deixa para o próximo encontro. Vai atrás, vai se aprofundar, vai estudar, vai saber a fundo. Né? Porque se a gente não toca nesse assunto, inclusive até os livros mais atuais de catequese já deixam claro, né? A pré-adolescência, a adolescência intermediária, a adolescência tardia, a juventude, é o momento de falar, assim, de afetividade, de sexualidade, de vocação, são assuntos pertinentes para a gente trabalhar nesse momento. Então, Gessandro, você me fez lembrar uma coisa. O ano passado, acho que foi no final do ano passado, eu tive aqui no Santuário Santa Rita, que eu e o Rodrigo pertencemos, fui convidado pela Janaína, não sei se a Janaína está participando da live, a Janaína é catequista de Crisma, lá do Santuário. E ela me convidou para falar sobre sexualidade com os jovens da Crisma. E eu fiquei bastante assim, admirado, né? Com o bombardeio de perguntas, até a gente ficou de marcar uma volta lá, porque houve muita demanda, né? Bombardeio de perguntas, né? E uma coisa que me chamou a atenção, como a juventude está imersa em ideologias, né? Como a juventude está, eu diria a palavra contaminado, né? Contaminada por ideologias, né? Ideologias ligadas principalmente à área da sexualidade aí, né? É uma demanda muito diferente, né? Você hoje falar de pecado, né, para um jovem é muito diferente do que há 10 anos atrás. Falar de pecado, né? Mudou muito, né? Então, eu acho que hoje, você falou do catequista, né, Gessiano? O catequista ele tem que estar preparado tanto do ponto de vista biológico, tá? Embora não precisa ser médico nem biólogo, mas pelo menos ter o mínimo, né, um conhecimento básico, como também conhecer a doutrina católica, né? Porque o que acaba acontecendo muitas das vezes é que os conceitos, digamos, mundanos, né, acabam entrando dentro da igreja, né? As ideologias acabam, às vezes, invadindo a mentalidade do catequista também. Nós participávamos de um encontro esses dias lá, né, Rodrigo? E o palestrante disse para nós, né, que quando a gente diz o sim, tudo muda, né? Então é justamente isso, né? Às vezes a gente, ao invés de estudar para ser fazer a diferença nesse cenário, a gente acaba deixando que as ideologias entrem também na nossa catequese, né? Esse é um risco que a gente corre. Então, você me fez lembrar isso, né? Entrando um pouquinho neste assunto, né, que você deu uma pequena pincelada aí já, Rafael, queria que a gente começasse a conversar um pouquinho então sobre essas ideologias, principalmente a questão da ideologia de gênero, que é algo que
Às vezes a gente vê que os catequistas sabem que é necessário falar, sabem que é necessário conversar sobre isso, mas não sabem muito bem o que é, né? Até de que lado nós estamos dentro disso, a igreja, né? Eu falo nós quando eu digo igreja, justamente por conta da contaminação. Porque muitas vezes nós escutamos algo fora que até é pintado como algo certo e a gente traz para dentro, né, da igreja como se aquilo fosse algo correto, fosse um caminho. É muito porque é um bombardeio, né? É um bombardeio, uma contaminação. Então, se desse uma pincelada, vamos começar esse assunto. A ideologia de gênero, né, hoje ela está muito forte, né, na sociedade, nas escolas, sobretudo, ainda, eu digo, as escolas que não são, que são católicas ainda seguram um pouco, né, mas as escolas, eu trabalho em escola que não é católica, tá? Então, a gente percebe o quanto é forte, e infelizmente, é muito forte essas ideologias nas áreas de humanas, né? Elas estão muito dentro das áreas de humanas, né? Infelizmente. E assim, o que é a ideologia de gênero, né? Só para a gente entender um pouco essa parte. Então, nós sabemos, isso a gente aprende na escola, né? Isso é biologia básica, né? Que nas nossas células, nós temos, nós seres humanos, em cada célula do nosso corpo, a gente tem 23 pares de cromossomos. São 46 no total, 23 do pai, 23 da mãe, né? Só que eles formam 23 pares. E o par 23, o 23º par, tá? São 23 pares, o 23º par é o que a gente chama de par sexual. É o par de cromossomos que determina se eu sou homem ou se eu sou mulher. Então, do par número 1 até o par 22, são cromossomos não sexuais. Cromossomos que estão relacionados a outros tipos de características. Tá? E o último par é o par que vai falar, olha, você é homem ou você é mulher. Né? Então, neste par, a gente sabe que se tem 2 cromossomos X, é do sexo feminino, e se tem um cromossomo X e um cromossomo Y, é do sexo masculino. Né? Então, o nosso sexo, ele é determinado geneticamente. Tá? Eu até digo assim, esse termo opção sexual, veja, me perdoem, o sexo não é uma opção. Você nasceu com ele. É a sua genética que determina o seu sexo. Né? E a gente sempre na história, né, viu a palavra sexo como sinônimo de gênero. Tanto é que na língua portuguesa a gente usava assim, não usava? Né? Quando uma palavra é masculina, do gênero masculino, do gênero feminino. Sempre foi sexo e gênero uma coisa só. Só que nos últimos anos aí, né, a ideologia de gênero começou a falar o seguinte, não, olha, sexo e gênero são coisas diferentes. Então, sexo é a sua parte biológica. E o gênero é uma construção social. Né? Então, você tem a sua constituição biológica, mas o gênero é aquilo que as suas experiências sociais vão te conduzir a entender se você quer ser homem mesmo ou se você quer ser outra coisa. Né? Ou quer ser mulher ou quer ser outra coisa. Então, assim, eu diria, tá, que a ideologia de gênero é o cúmulo do absurdo. Né? Que você tá olhando, né, para um corpo que é masculino e está negando aquilo que você é. Sendo que essa distinção nunca existiu, né? Não existe essa distinção de sexo e gênero, tá? Não existe opção por sexo. A gente nasceu com o sexo que Deus nos deu. Claro, foi na fecundação lá do espermatozoide com o óvulo, mas claro, a gente sabe que Deus se utiliza disso para nos fazer o que somos, né? Então, não é opção, é aquilo que nós nascemos, certo? E se uma pessoa tem vivências e acaba
se tornando um homossexual, seja ele homem ou mulher, né? Veja, pode acontecer, a gente sabe que na origem da homossexualidade, nós temos muitas situações que podem acontecer. Desde alterações hormonais, que podem justificar uma homossexualidade, eu tenho estudos que mostram isso, tá? Alterações hormonais que podem determinar comportamento homossexual, como experiências que não são necessariamente hormonais, mas uma experiência negativa com o pai, uma experiência negativa com a mãe, traumas, abusos sexuais, tá? Que podem levar uma pessoa a ter essa tendência homossexual, né? Mas isso não pode ser tratado como, tudo bem, então isso é natural. Não, não. Nós estamos falando de algo contrário à natureza. Seria um comportamento, homossexualidade, né? Contrário à natureza. Né? E assim, é difícil, parece que às vezes a gente falar disso, dá a impressão, hoje em dia, parece que, você ir numa rede social e falar isso, parece que, nossa, né? Eu tô frito depois, né? Mas, gente, a verdade, ela tem que ser dita, né? Com caridade, é claro, mas a verdade tem que ser dita, né? Hoje, o que a gente está vivendo é assim, né? Em nome do acolhimento, dentro da própria igreja, né? Às vezes, em nome de vamos acolher as pessoas, a gente está dando um aval para comportamentos que fogem da natureza, né? Esquecendo até que Jesus acolheu aquela mulher adúltera, amou aquela mulher adúltera, mas disse, vá e não peques mais. Jesus chama a conversão. Então, o nosso acolhimento não pode ser um acolhimento que deixa as pessoas acomodadas em seu pecado, mas chama a conversão, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que pontuar, tá, para os nossos jovens. Sexo não é escolha, tá? Você nasceu com o sexo que Deus te deu, né? E lógico, nós estamos aqui para amar as pessoas que têm essa tendência, a gente sabe o sofrimento que é, mas o catecismo da igreja é muito claro. Devemos acolher as pessoas homossexuais, devemos incluí-las na comunidade, porém, elas são chamadas à castidade. Não podemos esquecer essa parte do catecismo. Elas são chamadas à castidade. Tá? Então, não sei se era isso que vocês... Né? Seu som está desativado, Rodrigo. Esqueci de ativar. E surgiu uma pergunta aqui no meio, da Helena, acho que é a Helena ou Ellen, não sei porque está tudo junto. Ela diz, como falar disso com as crianças, né? Como começar principalmente essa questão da ideologia do gênero. E eu complemento um pouco essa pergunta dizendo que como falar com essas crianças, por quê? Porque a escola já está falando para eles desde a mais tenra idade, né? Já começa a plantar, já começa a semear. Então, como a gente começar já a falar com eles? Bom, vamos lá. Eu acho que é um desafio, sem dúvida alguma, tá? Mas eu acho o seguinte, como é que é o nome da pessoa que perguntou, Rodrigo? Helena. Oi, Helena. Então, vamos direcionar também, ela fez a pergunta. Então, Helena, eu acho que é um desafio. Eu também tenho filhos pequenos, tá? Mas eu acho que a gente começa a falar disso com as crianças, em primeiro lugar, com o nosso testemunho. Né? Hoje, as crianças estão, eu vou usar um termo, rifadas às ideologias, em primeiro lugar, porque dentro de casa a estrutura familiar não está bem estabelecida às vezes. Né? Então, se ela não tem a referência do pai e da mãe, se ela não tem uma família bem estruturada, isso já é vamos dizer, já deixa ela mais vulnerável às ideologias. Ok? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Então, um pai e uma mãe que vivem em harmonia, que dão um testemunho de família, isso já vai blindar muito uma criança das ideologias. Em primeiro lugar. Segundo lugar,
Mesmo assim, a gente sabe que tem a influência. Então, por exemplo, vou citar um exemplo bem concreto. Se você entrar lá deve ter na livraria. Se você entrar na livraria Canção Nova, lá todo mundo acho que conhece a Canção Nova, né? Se você entrar lá no Davi, nas lojas da Canção Nova, eu lembro que alguns anos atrás eu comprei na Canção Nova um livro para os meus filhos, onde falava justamente sobre homem, mulher, né? O que Deus criou, naquela linguagem lúdica, naquela linguagem infantil, né? Mas mostrando ao homem, a mulher, o papai, a mamãe, não tem outra coisa, né? Era um livrinho, né, feito por pessoas da área pedagógica, né, e deve vender ainda na Canção Nova esse livrinho, eu não me lembro agora o nome, tá? Onde a criança já vai sendo introduzida, né, no conceito, na fé católica. Então, a melhor maneira da gente blindar é o nosso testemunho, mas também com esses materiais. Trazer para dentro de casa esses materiais, né? Não estou fazendo propaganda Canção Nova, não, tá? Mas é mais divulgando um material que eu achei que enriqueceu muito, né? Trazendo dentro de casa esses materiais, que vai falar a língua da criança. Às vezes a gente não é pedagogo, eu também, apesar de ser professor, não sou pedagogo, né? Mas hoje tem muito, a Igreja Católica tem muito material falando sobre isso para todas as idades. Para todas as idades. Tá? Pega lá o Cantinho da Criança, da Canção Nova, fala um monte de assunto relevante, adequado à idade da criança. Né? Então, acho que é por aí, Helena. Em primeiro lugar, o nosso testemunho. Já vai blindar, eu diria, 70%. Tá? Mas tem os 30% que a gente pode ir, da mesma forma que o mundo bate, a gente bate contra. Tá? E não tem outra coisa, é condicionamento. É condicionamento, realmente. Tá? Deixei uma pergunta em destaque aqui, na verdade é um comentário, que às vezes quando a gente lê no catecismo, assim, essa questão de que quem tem essa tendência homossexual, ela é chamada a viver a castidade, parece que está se exigindo algo a mais dela do que das outras pessoas, né? Mas, na verdade, é um chamado a todo cristão a vivência da castidade. Cada um dentro do seu estado de vida, né? Consagrados de uma forma, solteiros, viúvos, casados, cada um chamado à sua maneira, né? Não é uma imposição brutal da igreja que só para um grupo excluído. Não, é a todos, né? É um chamado a todos essa vivência da castidade, essa vivência de uma santidade, da pureza, no sentido da sexualidade, né? Então, quis destacar isso porque muitas vezes pode parecer que está sendo imposto um jugo pesado somente a quem tem essa tendência, né, homossexual, mas não é a todos nós, né? Todos nós esse chamado. Mas tem mais alguma pergunta? Só, Rodrigo, acrescentando, né, que muitas vezes a gente tem um conceito de que castidade é a ausência de sexo, né, de ato sexual. E depende do estado de vida, né, porque para uma pessoa que é solteira, realmente a castidade exige uma abstinência sexual, né, porque o sexo ele é para ser vivido dentro do matrimônio, né. Agora, para pessoas casadas, castidade, nós sabemos, somos casados, né? Tem outro tipo de exigência, né? Então, o que é castidade? Castidade é a vivência correta da sexualidade, independente do seu contexto. Para cada contexto, ela vai ter uma exigência, né? E lógico, para o homossexual, para a pessoa que tem a tendência homossexual, ela vai ter a exigência, sim, da abstinência, de evitar o comportamento. Né? Ser homossexual é uma coisa, ter essa tendência é uma coisa, voltando ao assunto anterior, né? Mas comportar-se como é outra. Né? Enfim. Maravilha. Eu até comecei, dentro da questão que você colocou, a importância da família trabalhar esses pontos da afetividade, da sexualidade dentro de casa. Eu até comecei essa semana a trabalhar, despertar, na verdade,
na nossa comunidade, a importância de ter um acompanhamento junto às famílias. E até eu mencionava o seguinte, que às vezes o casal vai receber o sacramento do matrimônio e ele não tem uma catequese, não falando o que é o sacramento, as responsabilidades, né, dos cônjuges, a importância de educar o filho na fé, eles como sendo igreja doméstica, primeiros catequistas dos filhos. E aí nós vamos recebendo, por exemplo, crianças que estão completamente sem rumo. Aquela questão, né, da referência de pai e de mãe, eles não têm. Os pais os pais, o pai e a mãe estão totalmente sem referência, sem rumo, né? Tem uma referência, mas não segue uma referência. E aí, diante dessa ausência, né, dessa presença paterna e materna, facilmente as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, eles caem nesse mundo de ideologias, né? Como você falava que a sociedade ela constrói também a identidade do ser humano. E por que a gente hoje tem uma enxurrada de informações ideológicas, né? A todo custo não tem que aceitar um conteúdo ideológico na escola, as próprias músicas, os desenhos hoje eles são completamente diferentes da nossa época. Eu falo da nossa época que eu assisti o desenho que não tinha nada disso. Os filmes também, toda essa desconstrução, né, dos filmes, para aos poucos ir construindo essa personalidade das nossas crianças, adolescentes e jovens. Por isso que é importante a igreja caminhar junto à família, principalmente quem já tem uma experiência, uma caminhada de fé, né, principalmente pastoral matrimonial, pastoral familiar, pastoral do batismo, porque essas famílias elas estão meio que sem rumo. Tem que ter um documento do São João Paulo II, que ele fala a missão da igreja, a missão da família, a educação cristã, alguma coisa assim, hoje. E ele traz essa importância de acompanhar as famílias, que as famílias estão meio que sem rumo, não tem uma referência. Então, assim, nós como igreja precisamos ter esse cuidado. Precisamos, de fato, termos materiais que possam ajudar, né, de compreender o que é o ser humano, a dignidade humana, etc. e tal. Maravilha. Patrícia coloca uma pergunta aqui, Rafael. Antes de até começar, você responder, eu já queria só citar alguma coisa aqui. Ela fala assim: sábado no meu encontro, o tema será não pecar contra a castidade. Como abordar? São crianças de 7 a 13 anos. Começando falando da idade, tá muito larga, né? A idade, né? A demanda é um pouco diferente, né? A demanda é um pouco diferente, porque uma criança de 7 anos tem uma vivência até por uma questão hormonal, né? Uma criança de 13 anos, ela já está entrando na puberdade, né? Então, ela já tem uma produção de hormônios, tanto a testosterona no homem, como o estrógeno na mulher, que ela já começa a ter um outro olhar, né? Sobre si, sobre o outro, o sexo oposto, né? Então, a demanda é um pouquinho diferente, realmente. E hoje, infelizmente, também tem crianças que já iniciam-se na sexualidade muito cedo, né? Adolescentes, às vezes. Então, eu acho que 7 a 13 anos, tá tudo. Talvez seria interessante ela especificar se está todo mundo junto na mesma sala ou se são em salas separadas. Isso. Comenta com a gente, Patrícia, se tá todo mundo junto na mesma sala, essas idades. Só para a gente entender um pouquinho, para o professor Rafael poder nos ajudar, contribuir com isso. É porque não temos catequista suficiente para dividir a turma. Ela diz, estão todos na mesma sala. Delicado. Mas, enfim, eu vou tentar dar uma orientação. Como é que ela chama? Patrícia. Então, Patrícia, eu acho assim, ó, a melhor maneira da gente explicar o mandamento de Deus, independente da idade, eu acho que isso se enquadra para todas as idades, só vai mudar a linguagem, tá? Mas a melhor maneira da gente falar dos mandamentos de Deus não é como normas opressoras,
Tá? Porque o mandamento de Deus não é isso. Não pecar contra a castidade, às vezes dá uma conotação de proibição, né? Como se Deus estivesse nos oprimindo. Nós temos que pensar que por trás do não tem o sim. Tá? Isso João Paulo II falava já em 1995, não em relação ao sexto mandamento, ele falava em relação ao quinto mandamento, né? Quando fala lá do não matar, né? Então ele falava assim, olha, por trás do mandamento não matar, tá, existe uma atitude de preservação da vida. Existe uma atitude de amor à vida, né? Então, vamos aplicar a mesma ideia. Por trás do não pecar contra a castidade, existe algo muito bonito que está sendo preservado, né? É a mesma coisa quando a gente chega para um filho da gente, né? E fala, olha, um filho que ainda não tem capacidade de compreender muitas coisas, né? Você fala, olha, não vai fazer isso, né? Mas você sabe que aquele não está preservando ele de uma série de outros problemas, né? Ou seja, por trás do não tem um sim. Por trás do não tem algo que está sendo preservado. Eu acho que a gente tem que mostrar para os jovens, para as crianças, que o não pecar contra a castidade é isso. É a preservação da beleza da sexualidade. Porque a sexualidade é algo belo, é um dom de Deus, mas mal utilizada, ela é uma bomba atômica. Tá? A sexualidade é como se fosse a energia atômica. A energia atômica ela é muito útil. Mas se você usar ela para fazer bomba, então ela se torna um problema. Então, é mostrar que o mandamento de Deus é para preservar essa beleza, esse dom que é a sexualidade, né? E não para negar ela, né? E mostrar para as crianças, para os adolescentes, uma coisa muito simples, parece simples, mas que a sociedade hoje perdeu. Sexualidade é para ser vivida dentro do matrimônio, entre duas pessoas casadas. Ponto. Ponto. Sexualidade é para ser vivido dentro do contexto matrimonial e não fora dele. E quando você enquadra dessa forma, você automaticamente está abordando um monte de coisa. Desde a masturbação até a pornografia, porque, por exemplo, o que é a masturbação? Que os jovens vão entrar um pouco nisso. O que é a masturbação? Por que a igreja fala que masturbação é um pecado contra o sexto mandamento? Porque é o uso da faculdade sexual fora de um contexto matrimonial. Individualista, inclusive, né? Entende? Então, é mostrar que o que é o não pecar contra a castidade? Para essa idade, principalmente. Não são pessoas casadas, não são pessoas que são solteiros. É a vivência da sexualidade dentro do matrimônio e mostrar a beleza disso. Nunca ir no sentido de mostrar só o pecado, mas de mostrar que o mandamento é um caminho de vida. Se você seguir o caminho, mostrar isso para as crianças, né? Eu acho que Helena, né? Falei Helena? Que perguntou? Não, é outra pessoa. A Patrícia. Isso, Patrícia. Eu acho que é isso, Patrícia. É mostrar de forma positiva. Por trás do não tem um sim. Por trás do não tem algo que está sendo preservado. Né? E as crianças têm que ver os mandamentos dessa forma. Como Deus me amando. E não como Deus me oprimindo. Né? Tem a Cida comentando aqui, falando sobre, justamente que você acabou até respondendo, mas só para citar o que ela fala, sobre como trabalhar a homossexualidade numa comunidade extremamente retrógrada, ela coloca. Não sei o que muito bem ela quis dizer com retrógrado, né, mas às vezes é a exclusão da pessoa com tendência homossexual, talvez, possa estar pensando nisso. Acho que um pouco nessa linha. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, a Cida. Então, posso chamar de Cida, né? Acho que não tem problema. Né? Então, Cida, eu acho que eu entendi o que você quis dizer.
existem algumas expressões, algumas compreensões de igreja aí, né? Que às vezes são tão assim rígidos na moral, né? E não que não tenha que ser, não que não tenha que viver a moral, tá? Mas são tão rígidas, como o Rodrigo disse, que acaba expulsando as pessoas da igreja, né? Que acaba falando, ó, é como se a Eucaristia fosse um prêmio, né? E o Papa Francisco já disse isso, né? A Eucaristia não é um prêmio, a Eucaristia é o remédio, né? Ela não é um prêmio a ser conquistado, ela é um remédio, a gente precisa dela, né? Lógico, também precisamos, não podemos comungar o corpo, o sangue do Senhor de qualquer maneira, né? Mas às vezes a gente tem uma igreja muito rígida e acaba expulsando as pessoas, né? E isso, de novo, eu acho que é o equilíbrio, gente. É o equilíbrio. Essa palavra, nós estamos precisando de equilíbrio em todas as esferas da sociedade. Até política. Nós estamos precisando de equilíbrio, tá? Veja, é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja, pega lá o catecismo, quando fala de homossexualidade. Ele fala com todas as letras. As pessoas homossexuais devem ser acolhidas. Elas devem. E assim, comunidade retrógrada, veja, ninguém pode ser tão retrógrado a ponto de negar o catecismo da Igreja Católica. Se a pessoa está dentro da Igreja Católica, ela tem que viver o que está no catecismo da Igreja Católica, não o que ela acha que é correto, né? Então, o catecismo diz, nós temos que acolher as pessoas homossexuais. Acolher porque a gente não sabe a origem disso, o sofrimento que está por trás disso às vezes, a dor que está por trás disso. Tá? Uma pessoa que viveu um abuso sexual na infância, a gente não sabe a amplitude que isso tem dentro dela. Então a gente também, Jesus amava as pessoas, Jesus acolhia as pessoas, então nós temos que ser assim também. Porém, o mesmo catecismo vai dizer, as pessoas homossexuais devem ser acolhidas, mas devem ser chamadas, são chamadas à castidade. Né? Então, e por que eu falo do equilíbrio? Porque é acolher sem falar assim, ó, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, pode ser homossexual mesmo, pode comungar, não é isso. Não é isso. Né? Ela tem que ser acolhida, mas a verdade também tem que ser pontuada. E você fala, nossa, Rafael, mas é difícil. É difícil. É difícil achar esse equilíbrio. Né? Você aplicar a verdade com caridade. Você aplicar a verdade com caridade. Eu acho que isso, eu diria que esse é o nosso desafio enquanto igreja hoje. Né? Porque a gente vê comunidades, a Cida falou, eu imagino que a comunidade dela seja uma comunidade talvez muito moralista, excessivamente, pela pergunta dela, mas a gente tem comunidades também muito permissivas, né? Assim, a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio, né? A verdade na caridade. A verdade na caridade. Né? Mas não podemos dar as costas à verdade, não. Tá? Nessa linha, a Maria Oliveira, ela coloca aqui que conhece pessoas que escolheram viver a homossexualidade e dizem que não estão no pecado, né? E acho que tem mais um complemento aqui. Eu ouvi uma vez que o pecado está no ato e não na escolha, verdade? Acho que a Lu Melo coloca assim, eu ouvi uma vez que o pecado está no ato e não na escolha, verdade? Quer que eu faça alguma consideração? E quem que é a pessoa? A Lu? Então, a Maria Oliveira faz a primeira, né, aquela sobre escolher viver na homossexualidade, e a Lu, ela coloca assim na abreviação dela, Lu Melo, ouviu dizer que o pecado está no ato e não na escolha. Se é verdade isso. Eu acho que a pessoa quis dizer uma coisa, mas acabou usando as palavras erradas. Né? Porque quando a gente faz uma escolha, a escolha pressupõe um ato. Né? O certo seria dizer assim, o pecado está no ato e não no desejo. Tá? Aí está o ponto. Permita-me até fazer, Rodrigo e Gessandro, uma colocação.
Quando a gente dá aula no curso de psicologia, a gente costuma fazer uma distinção entre desejo e vontade. Tá? Desejo e vontade. Desejo é uma coisa que a gente não controla. Porque quando você pensa, eu não vou desejar, você já desejou. Tá? O desejo, ele é inato, né? Tá na gente, não tem como. Né? Agora, vontade é aquilo que eu vou fazer com o meu desejo. Certo? Então, assim, exemplo, eu estou morrendo de vontade, estou morrendo de desejo de tomar café. Mas se eu tomar café agora, eu não durmo à noite. Então, por um ato de vontade, agora eu não vou tomar esse café. Apesar de ter desejo. Entendeu? E traz isso agora para o lado da sexualidade, né, da homossexualidade. A pessoa, por razões que, por N razões, ela pode ter uma tendência homossexual. O que é tendência homossexual? É desejo. Ela pode olhar para outro homem, ou uma mulher olhar para outra mulher e sentir um desejo. Desordenado, sem dúvida alguma, porque isso é baseado em algumas experiências de vida dela. Mas é um desejo, ok? Isso é pecado? Em si, não. O pecado está, se ao desejar, eu, então, aderir e for lá e tiver um relacionamento com aquele homem ou uma mulher com outra mulher. Aí está o pecado, porque daí a vontade aderiu ao desejo. Né? Agora, se eu tenho desejo, mas eu, por um ato de vontade, falo, não, eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E eu, então, não me comporto dessa maneira, só o fato de desejar não é pecado. O pecado está no ato. Talvez seja isso que a pessoa quis dizer e talvez usou as palavras erradas, eu acredito. Tá? Maravilha. Legal. Nessa linha, uma pergunta aí que é bem interessante, que eu acho que é uma das que causa mais confusão e acho que ela mistura um pouco com aquela sobre a comunidade retrógrada, que é uma pergunta que a Nanda faz. A Nanda sempre está com a gente aqui no nosso bate-papo. Ela diz: uma pessoa que é homossexual e vive na castidade, se ela pode comungar. Muito interessante isso. Ótima pergunta, viu, Nanda? Achei muito legal. Pode, porque assim, vou trazer para mim. Eu também tenho um monte de defeito e um monte, né? Mas eu tô às vezes lutando para sair delas, né? Então eu posso comungar. É a mesma situação. A pessoa é homossexual, repito, ela tem a tendência homossexual, ela tem o desejo homossexual. Mas quando você diz que ela vive a castidade, quer dizer, ela não se comporta dessa maneira. É como um alcoólatra que tem desejo de beber, mas que não bebe. Então, essa pessoa pode sim comungar, deve comungar, porque, aliás, a comunhão vai ajudá-la nessa luta. O ser homossexual é uma luta. É uma luta. Essa pessoa vai travar essa luta. É o espinho na carne dela. Ela vai travar essa luta para o resto da vida dela. Muito provavelmente. E a Eucaristia vai dar força para que ela possa vencer essa luta e continuar não se comportando, não aderindo a esse pecado. É pecado, gente. É pecado. Gente, hoje em dia falar que é pecado parece uma coisa difícil, né? Falar que isso é pecado, mas é pecado. Nossa, Rafael, coisa simples? É simples, mas perdemos a noção do simples. Nós perdemos a noção do simples. É pecado. Homossexualidade é pecado. Tá? Então, mas pecado desde que a pessoa esteja praticando. Se ela não está, ela pode comungar, tá bom? Maravilha. Deixa eu ver. Apareceu mais uma pergunta aqui. Bem interessante. Ela fala que a Neuza, ela diz como tratar a questão da vergonha ao falar sobre esses assuntos. Bem interessante, né?
Olha, Neuza, é difícil, porque a vergonha entra numa outra esfera, né? Mas veja, é, a vergonha é o tabu que nós criamos, né? Muitas vezes, né? A gente foi, e é difícil às vezes se desfazer dele, né? A gente foi criado, eu não sei qual que é a idade da Neuza, tá? Mas assim, a gente foi criado, às vezes, numa mentalidade muito fechada, né? Que não se fala nisso, né? E assim, é difícil a gente quebrar isso, é difícil. E é um processo lento. Eu diria assim, como é que a gente fala? Como é que a gente quebra esse tabu? Fazendo, né? Não tem muita receita não, né? Como eu sou da área de biologia, para mim eu estou acostumado, porque eu tenho que dar aula dessas coisas, né? Então, para mim é um pouco mais fácil até discorrer sobre esses assuntos. Mas eu entendo que uma pessoa que não é da área específica, às vezes tem a dificuldade até de abordar. Eu entendo plenamente, tá? Mas assim, são tabus que nós temos que começar a romper primeiro aqui, ó, na cabeça da gente, para daí externalizar isso, né? Às vezes nós estamos querendo passar uma coisa que nem a gente às vezes superou ainda, né? A gente também precisa vencer os nossos tabus, né? Enfim. É interessante. A Elza comentou que ela tem 59 anos. A Ela foi gente é criada numa mentalidade diferente, né? diferente. Hum, deixa eu ver, acho que tem mais perguntas aqui. Que é um pouco mais delicada, mais difícil, que é mais de código de direito canônico, um pouco pastoral, mas acho que é interessante. A orientação para uma criança que convida padrinho ou madrinha homossexual. É, acho que é algo Ô, mais me ajuda aí, Rodrigo. pastoral, né? A gente sabe que existe uma regra para convidar padrinho e madrinha, né? Mas aí, como você está dizendo, né? Tem algumas questões, às vezes, de ordem pastoral, que vai muito do presbítero do local, né? Ou até do bispo, às vezes, permitir ou não, né? Mas vamos dizer, se você for pegar pela regra, né? Pelo direito canônico e tal, o padrinho e a madrinha tem que ser pessoas que tenham condições de ajudar essa criança em sua caminhada. E pessoas que tenham uma caminhada e que tenham um testemunho de vida, né? Então, teoricamente, não seria uma situação muito ideal. Porém, existe uma questão pastoral aí de cada local. É difícil a gente falar sem estar vivendo a situação ali. Até porque vão pegar. Eu posso ter um homossexual que tem a tendência, mas não vive isso. Então, ele é um testemunho, né? Precisa olhar caso a caso. Precisa olhar caso a caso, né? Cortou um pouquinho quando você falou, mas eu peguei, né? Se a pessoa luta, combate contra isso, né? Vive a castidade, ela é um exemplo, né? Ela passa a ser uma pessoa que está lutando, que está ali vivenciando. Mas é caso a caso, né? São questões para ser analisadas assim, sempre caso a caso, com muito cuidado. Bom, acho que as perguntas agora cessaram um pouquinho, mas são bastante coisas, né, para a gente conversar sobre esse tema. A gente tem lá no canal do YouTube da Catequese de Desenvolvimento Humano, acho que há um ano atrás, mais ou menos, o Rafael gravou algumas aulas com a gente. Eu vou disponibilizar para vocês. 2 anos já, né, Rafael? Foi em agosto de 2020. Agosto de 2020, verdade. Então tem umas aulas lá bem interessantes. Eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram, tá? E daí pode complementar, pode ajudar. Quem não está nesse grupo do Telegram, tanto na minha bio, lá no Catequese DH, ou na bio do Pensar Catequese, tem o link para você entrar neste grupo nosso do Telegram. Lá nós colocamos todas as lives, o Gessiandro sempre prepara um mapa mental muito interessante, resumindo aquilo que foi falado, e a gente coloca os avisos dos convidados, tudo aquilo, e quem sabe mais para frente aí nós vamos disponibilizar um materialzinho exclusivo para quem está lá no nosso grupo, né? Para poder comentar, partilhar, participar.
E eu vou colocar o link, tá, para vocês sobre essas aulas que o professor Rafael dá. É muito denso, é profundo, faça com calma, com cuidado. Pode perguntar lá mesmo no YouTube, se tiver alguma dúvida, ou no grupo, no Telegram, e a gente vai trabalhando, vai respondendo, vai conversando com vocês. Tá? E 9h15, Gessiandro. Passou voando, né? Legal que o pessoal foi interagindo, colocando as perguntas na caixinha. Foi muito bom mesmo. Muito bom. Alguém mandou mensagem que tá indo no Zap. Não é no Zap, hein? É o canal do Telegram. O link tá na biografia do Instagram, tanto meu como do Rodrigo. Quem não sabe o que é a biografia, é aquela página inicial lá do Instagram, onde tem um linkzinho azul, ali é a biografia com o link, tá? Aí tem o nosso grupo lá. Não se esqueçam de tirar o print da tela, né, para marque Catequese DH, marque Pensar Catequese, aí para a gente espalhar essas formações, estas lives, têm sido tão ricas. Não vou nem falar do primeiro semestre, de tanta coisa que a gente teve, mas olha só neste semestre agora, nós tivemos todo um projeto de implantação da IVC, algo completíssimo que trouxeram para nós. Hoje, um tema tão atual, tão necessário, que é a afetividade e a sexualidade. Nós temos alguém que é especialista, que é biólogo, dá aula na área da psicologia e, sobretudo, é catequista cristão, então está ensinando algo de acordo com o magistério, com a tradição, com a Sagrada Escritura. Conheço e dou testemunho da fidelidade do Rafael, né? E então é algo que é muito rico, esclarecedor. Às vezes a gente fica com dúvida, mas não procura formação. Então está aqui. Caso necessário, assista novamente essa live. Não tem problema depois, fazer perguntas depois também que terminou, que assistiu, que surgiu. A gente vai atrás, né? Eu e o Gessiandro, se a gente não souber a resposta, a gente sabe para quem perguntar. Isso eu não tenho dúvidas. Não posso não saber tudo, mas sei para quem perguntar. Isso eu tenho uma boa rede de contatos aí. Deixa eu ver, acho que uma ultimazinha aqui. Bom, acho que. Não, pulou. Acho que foram todos. Foram todas. Então, acho que chegamos ao fim. Dá para Chegamos. esticar mais, mas a gente se compromete a essa 1 hora de bate-papo. Então, Rafael, muito obrigado pela disponibilidade, por estar conosco, por participar, partilhar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento com a gente. É sempre muito rico ouvir, né? E conte com as nossas orações e reze também por nós, para esse quadro que tem levado muita coisa boa para os catequistas através dos nossos convidados. Eu que agradeço, viu, gente? Agradeço a oportunidade, tá, de fazer esse bate-papo. São assuntos muito importantes de serem conversados. Acho que a gente precisa conversar sobre isso mesmo, né? E também, se o pessoal tiver alguma dúvida, me pode passar o meu contato do WhatsApp, tá bom? Se vocês têm, né? O Rodrigo tem. Também estou à disposição para o que for preciso, tá bom? O pessoal está pedindo uma nova data já com você aí, Rafael. Só gostou. Não, vou marcar. Parte 2. Terça-feira, vamos começar a catequese semana que vem, né? Nós vamos ter uma nova turma de catequese de adultos, né? Mas vamos marcar, a gente marca num horário. Vamos marcar sim, com certeza. Legal, obrigado. Mas é isso, muito obrigado, né? O Rodrigo já agradeceu, os catequistas que estão também acompanhando já agradeceram. Eu agradeço novamente, obrigado pela participação, por nos ajudar tanto. O pessoal tá mandando mensagem aí, qual é o Instagram dele? O pessoal tá marcado lá no post, lá no feed, tanto no meu como no do Rodrigo, tá lá marcado o Instagram dele também, tá? Então só basta clicar lá que vocês vão ter acesso. Enfim. Muito obrigado pela participação, né? Pelos esclarecimentos. Eu anotei um monte de coisa aqui. Vou assistir de novo para aprender mais um pouco. Maravilha. Reza, Gisandro, encerrando hoje. Claro. Vamos agradecer a Deus por mais esse encontro, né?
essa partilha onde nós buscamos nos aprofundar na nossa vocação, na nossa missão. Domingo foi dia da vocação de catequista, essa vocação que é tão importante, né, para a vida da igreja, para a vida de tantos cristãos também. E hoje nós aprofundamos mais um pouco na nossa missão em temas que são tão importantes também para a atualidade, né? Nós catequistas às vezes somos tão perdidos e com medo para trabalhar esse assunto e hoje nós tivemos tantos esclarecimentos. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre cada um de nós que aqui estamos, sobre o Rafael, sobre o Rodrigo, nessa missão de ajudar as outras pessoas na catequese, para que Nossa Senhora possa sempre nos guiar e interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos e até a próxima com a graça de Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau.